Olá pessoal, há quanto tempo não é mesmo? Hoje vamos falar sobre a real situação do Brasil, e que fique bem claro, logo de início que as opiniões aqui expressas, não são verdades absolutas e sim, a minha visão sobre os fatos que estão ocorrendo. Então vamos ao vídeo em questão. Nesses últimos dias na internet, muito se tem ouvido falar sobre golpe militar, intervenção militar, comunismo, socialismo no Brasil e etc. Se você é uma daquelas pessoas que creem que com essas medidas citadas anteriormente, podem salvar o Brasil economicamente, então reveja seus conceitos. Que fique claro que eu não sou a favor do tal socialismo, comunismo e muito menos ditadura militar. O objetivo desse vídeo é fazer o ouvinte pensar de maneira mais macro. Observe que nos últimos dias se tem ouvido discursos que fazem apologia à divisão, ou melhor, luta de classes. É isto que os governantes globais querem, jogar o povo contra si mesmo. Na verdade, esse movimento é um golpe multifacetado, que tem por objetivo criação de um bloco sul-americano semelhante ao da Europa, o que é conhecido como Unasul, fomentar guerra entre os países vizinhos ao Brasil a fim de colaborar com a redução populacional, e ao mesmo tempo realizar testes de controle de massas, uma vez que desde já temos movimentos de grandes populações por causa da insatisfação econômica. Tudo isso entra no conceito secreto de Ordo ab chao, ou a ordem através do caos. Ironicamente, vemos do discurso da presidenta Dilma Rousseff sobre a unificação documental no país. Na verdade, essa é uma medida inicial para facilitar o controle através de um suposto microchip sobre o povo. É bom lembrar que esses movimentos são apenas para tirar o atraso do Brasil em relação à agenda global. Mas porque disse inicialmente que se movimentar contra o socialismo pode não dar certo? Pensemos no conceito de uma andorinha só não faz verão. Não adianta fazer protestos com um número ínfimo de pessoas em relação ao país todo, e ainda por cima fazer protesto, tirando selfie e dando tchauzinho para os defensores do sistema, forças militares. O povo continua vendo os políticos fazendo o que querem, estuprando o poder de compra dele, mesmo assim se contenta com o que tem. O povo é desinformado de maneira geral, continua acreditando em promessas desses canalhas e em comerciais do TSE dizendo que a urna é segura quando na verdade é um instrumento comprovado de favorecimento para eles. E ainda tem uma parcela de petontos que aceitam qualquer 10 conto para poder fazer um piquete em nome dos petralhas. É por esse tipo de povo que o Brasil não vai para frente. O país não vai para frente porque está enraizado na sociedade o conceito do jeitinho brasileiro. Ou seja, se eu puder tirar vantagem de você, para mim pouco importa o resto. Vamos dar um exemplo mais claro. Se você estivesse numa greve e recebesse da chefia um aumento só para sair dela, as chances de você largar a causa seriam muito altas devido ao medo e às necessidades pessoais em detrimento de outros, ou seja, a greve no fundo iria por água abaixo, pois a única força do povo é a união. Estes dois conceitos são realidade, pois o próprio Congresso Nacional já não tem nenhuma resistência quanto ao socialismo. Por isso muitos aqui na internet estão apelando para a intervenção militar, o que também não faz sentido, já que todas as forças militares sem exceção apoiam o governo independente da visão, se socialista ou capitalista. A prova disso é que não vemos os policiais ou soldados no meio do povo, fazendo protesto e apoiando a classe que eles mesmos fazem parte, mas os vemos de canto só olhando se vai ter
Bagunça para eles defenderem a ordem, que por sinal é ditada pelos governantes corruptos. O medo de perder o emprego, ser expulso da corporação fala mais alto. Eles devem entender que todos nós temos família, filhos, contas a pagar e receber. Os movimentos de paralisação deveriam tomar o país e não só as pessoas que falam na internet. Como dito anteriormente, a força do povo é justamente a união. Uma das primeiras medidas para realmente acabar com a roubalheira seriam talvez as seguintes: fim da reeleição de qualquer pessoa para sempre, proibição donos de empresas ou seus familiares de se elegerem, para evitar favorecimento ilícito ou caixa 2. Revisão de cargos e salários das autoridades constituídas, para valores mais justos em relação à própria população. O aumento salarial dos políticos seria dado através de plebiscito com porcentagens próximas à da inflação. Qualquer crime político, independente do grau, deveria ser tratado como hediondo e com penas severas aos culpados, o que pode incluir pena de morte, uma vez que os desvios de dinheiro pode incluir morte indireta da população, como por exemplo falta de hospitais e tratamentos médicos, segurança e etc. Apesar de todas essas medidas, e mais algumas, ainda assim seria impossível chegar a um país melhor, uma vez que a tendência do mundo é decair por causa dos planos globais de dominação. Poderíamos recorrer a métodos mais violentos, como organização de grupos reacionários, ou mesmo conhecidos como terroristas, para conquistar à força a ordem do país, o que também não daria certo, pois o povo está desarmado. Pedir apoio de outros países seria praticamente comprar guerra com os inimigos desses. Por exemplo, se os Estados Unidos se metessem, como é de costume deles, a China ou mesmo a Rússia poderia dizer algo contra, e as coisas iriam esquentar a ponto de talvez gerar a Terceira Guerra Mundial. Em resumo, o Brasil está condenado a viver o socialismo, pois isso no fundo pode ser o plano dos Illuminati, e pode coincidir com visões e profecias ditas por alguns cristãos no país. Pois estes fatos devem ocorrer para que a igreja seja separada, em termo de joio e trigo. Haverá perseguição e afins. E antes de finalizar, gostaria de argumentar sobre os brasileiros no exterior, especialmente dos Estados Unidos, onde estão comparando incansavelmente com o Brasil. Vocês devem entender que a situação de crise é mundial. A América melhorou temporariamente, mas quando a dívida americana chegar a patamares astronômicos, os próprios economistas dizem que será um salve-se quem puder, e nos Estados Unidos será pior, pois a tolerância em situações de crise será zero. Guerra civil e outras coisas ruins estão para acontecer, querendo vocês ou não, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ou qualquer outro lugar. Temos um exemplo recente na própria Europa, onde as manifestações são constantes. É melhor começarem a apertar os cintos, pois os próximos anos serão decisivos e difíceis. Obrigado pela sua atenção. Inscreva-se, avalie o vídeo, e até a próxima.